Lucas capítulo 5, versículo 27 em diante, o chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua bendita palavra, Senhor meu Deus, porque a Tua palavra produz vida, a Tua palavra tem poder para salvar, meu Pai, o homem, a mulher, as nossas almas. A Tua palavra é poderosa para libertar, meu Deus, os cativos e oprimidos de Satanás, para libertar do lamaçal do pecado. Ó Deus, fala, pois Teu servo ouve, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode se assentar e glorificar o Senhor com palmas. Bate palma e dá glória a Deus. Louve o Senhor da glória. Aleluia, grande Deus. Meus irmãos, Jesus, em sua obra missionária, evangelizando pelas cidades, aldeias, lugarejos, assentamentos, bairros, enfim, pelas sinagogas, pelo templo, pelas casas, em certos locais, ele vai passar, meus irmãos, por um caminho onde havia ali publicanos, cobradores de impostos, trabalhavam para o governo, para o Império de Roma. Esses publicanos, meus irmãos, eles eram considerados traidores da nação. Eles eram considerados corruptos. Esses publicanos, meus irmãos, a maioria deles cobravam mais do que era devido. Estava lá estabelecido uma taxa, um imposto, e eles cobravam das pessoas um pouco a mais para ficar com esse pouco a mais no bolso deles, fora o salário deles. Então eles tinham uma má reputação, eles eram mal vistos, eles eram expulsos das sinagogas, eles não eram chamados para ser testemunhas nos tribunais, porque eles tinham a reputação de ser homens corruptos, traidores, avarentos, cobiçosos, mentirosos, enganadores. Eles eram rejeitados pela sociedade, pelos judeus. Levi, que também é chamado Mateus, e naquela época tinha esse costume de ter dois nomes, ele, depois que se converte, vai se autodenominar Mateus, presente de Jeová. Mas Levi, meus irmãos, era um judeu que trabalhava para o Império de Roma. Então, para os judeus, Levi era um traidor de Israel. Ele estava a favor dos romanos, eles estavam do lado do inimigo. Então seus compatriotas odiavam ele e outros mais. Então, meus irmãos, na cidade, no bairro onde ele morava, já podemos imaginar como era o tratamento. Lá vai o traidor, lá vai aquele que está do lado do inimigo, vira casaca, lá vai lá o corrupto. Como nos dias de hoje, as pessoas têm visto os políticos aí, por causa de alguns, todos, nós temos a visão de que todo político não presta, mas não é bem assim. Mas por causa da maioria dos políticos que são corruptos, todos pagam o preço. Assim também os publicanos, que cobravam impostos, os judeus não queriam eles nas sinagogas, os judeus não queriam eles na igreja deles. Para os judeus eles eram pecadores, traidores. E aí, meus irmãos, vai acontecer que Jesus, passando por certo caminho, lá vai estar Levi, o cobrador de impostos, o publicano. Ele cobrava, meus irmãos, pedágio das estradas. Os publicanos, os impostos eram dos pedágios das estradas ou imposto da pesca, da pescaria. E naquela época, na região da Galiléia, eles pescavam e eles tinham tipo cooperativas e sociedades e eles viviam da pesca. Então, por isso que nós vamos entender que Pedro vai ficar com muita raiva de Levi. Pedro, ele tem um certo ódio em relação a Levi, Mateus, porque Pedro era um pescador e Levi um cobrador de impostos.
E ele tinha que pagar impostos para Levi, para Mateus. Mas Jesus vai resolver essa diferença entre eles. Louvado seja Deus. E muitos pescadores, então, judeus, galileus, vão odiar os cobradores de impostos e Mateus, consequentemente. Mas Jesus, ele vai quebrar esse preconceito. Jesus vai acabar com esse preconceito. Louvado seja Deus. Jesus vai mostrar que ele veio para para os piores da sociedade, principalmente. Ele veio para os que são mais rejeitados, mais abandonados. Ele vai vir para os mais pobres, para os mais pecadores. Jesus, meus irmãos, quer ensinar que a salvação é principalmente para aqueles que são considerados os piores mesmo. Porque aí Jesus aparece e fala, chama pelo nome, siga-me. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Jesus vai chamar ele e ele imediatamente vai deixar o seu emprego estável, o seu bom salário, para seguir a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Talvez ele já tinha ouvido falar de Jesus, talvez os ensinamentos de Jesus já tinham chegado até ele, mas ainda não tinha chegado a hora de ele ser um seguidor, um discípulo. Mas quando Jesus tem um encontro com ele, Jesus está passando pelo caminho, chega até aquele lugar que cobrava impostos, ele vai olhar e vai chamar ele pelo nome. Como que Jesus já sabia o nome dele? Levi, siga-me. Então como que ele sabia o nome de Levi? Então, meus irmãos, na Bíblia não fala nada, qual foi o motivo dele seguir Jesus, mas, meus irmãos, quando Jesus chama ele para segui-lo, nós vemos o poder de Deus, a atração de Deus, a atração do amor de Jesus Cristo, da graça de Jesus Cristo, que foi como um imã, que imediatamente seduziu, conquistou, atraiu a Mateus. Jesus chega, siga-me. Jesus não vai falar, eu vou te dar um salário 2 vezes maior que o seu, fora os benefícios e regalias que eu vou te dar, eu vou fazer isso, não. Jesus não fez nenhuma dessas propostas da prosperidade, não. Ele simplesmente disse, Levi, siga-me. Independente se você vai ganhar alguma coisa, siga-me. Porque ali está o Filho de Deus, ali está o Salvador, ali está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso é mais do que suficiente para nós seguirmos a Ele. Levi, siga-me. E ele vai largar tudo, jogar tudo pro alto, vai sair correndo atrás dele. Ele está em horário de serviço, de trabalho. Mas ele não vai pensar 2 vezes, ele vai seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo também está a me chamar, a te chamar também. Jesus está chamando a todos. Jesus, ele chama o homem para segui-lo. Mas os homens, meus irmãos, como diz a Bíblia, estão seguindo os seus desejos. Nós seguimos os nossos desejos. Os nossos desejos se tornaram deuses. Se o nosso desejo pecaminoso é a avareza, nós transformamos esse desejo num Deus chamado Mamão. Se o nosso desejo é a prostituição, nós transformamos esse desejo num Deus chamado Afrodite. E em cada nação vai ter vários deuses com as mesmas funções, mas com nomes diferentes. E os nossos desejos nos definem quem somos. Porque se temos um desejo de avareza, nós vamos ter um estilo de vida baseado nesse Deus, nesse desejo, e vamos ser chamados de avarentos. Se nós temos o desejo de prostituição, nós vamos atender a esses desejos, buscar satisfazê-los, e nós vamos ser chamados de prostitutas, imorais e depravados, enfim. Então, ou nós seguimos a Jesus Cristo, ou nós vamos ser seguidores dos desejos. E por trás desse desejo há um Deus, e atrás desse desejo desse Deus há um demônio. Mas de repente, meus irmãos, Jesus chega para o homem que está seguindo os seus demônios, os seus deuses, os seus desejos, os seus pecados. E ele chega, para de segui-los, siga a mim. Mas Jesus, você vai satisfazer os meus desejos? De jeito nenhum. Os seus desejos vão ser mudados. O seu desejo vai ser simplesmente e sinceramente me seguir e aprender de mim e me imitar e ir para onde eu vou. Louvado seja Deus. A proposta em primeira mão é apenas seguir Jesus, sem segundas intenções, sem interesses mesquinhos.